Oi, pessoal, eu sou Douglas Belchior, do Instituto de Referência Negra Peregum, e esse é o Pontes e Desafios para a Justiça Racial, um espaço de encontro, reflexão e construção coletiva. Aqui, a gente se reúne para debater os grandes temas do nosso tempo, tecnologia, meio ambiente, economia, política, sempre a partir do olhar do povo preto, periférico, indígena e quilombola. Porque justiça racial não se faz só com leis ou discursos, se faz com organização, consciência e luta. A cada edição, convidamos pensadores, ativistas e lideranças do Brasil inteiro para trocar ideias e construir caminhos de soberania, dignidade e futuro. Quando falamos em reparação histórica, muitas vezes pensamos apenas em indenizações financeiras. Mas esse é um campo muito mais amplo. Envolve memória, educação, representatividade, políticas públicas e redistribuição de oportunidades. Eu gostaria de começar perguntando o que significa reparação histórica para vocês. Minha sugestão é a gente começar pela Moema e a gente pode ir invertendo durante o debate. Boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, Júlio. Obrigada, Bia, por estar aqui. Obrigada a todo mundo que está aqui presente. Esses espaços, na verdade, são os espaços que a gente vai se encontrar, e eu acho que não tem como a gente não falar, né, do que aconteceu na semana passada e do que a gente continua vivendo. Então, quando eu pensei em vir para cá, eu pensei como que a gente vai falar sobre reparação a partir de um escopo de que há uma população que entende que nossos corpos não deveriam estar aqui. A gente tem dois eixos de reparação, né? A gente pensa na reparação como o conceito de memória que precisa ser resgatado, e a gente pensa também nessa reparação que é o futuro. Então, a gente pensa o passado para que a gente possa viver o futuro. Só que o presente ele precisa dessa reparação econômica, dessa reparação que envolve recursos. Então, a gente fez um evento no Carandiru, no 2 de outubro do Carandiru, que foram 33 anos do massacre, e um dos sobreviventes do cárcere, e eu acho que é muito interessante, porque nos nossos espaços a gente consegue fazer isso, um dos sobreviventes do cárcere pediu para falar, pediu para subir no palco, como se a gente estivesse aqui e pediu o microfone. Na coordenação, a gente entende que a sociedade civil tem que ser o protagonista das ações e das políticas públicas. A gente passou o microfone sem saber o que ele ia trazer. E ele fez uma interessantíssima analogia sobre navio negreiro, casa de detenção, massacre do Carandiru, e como que a gente chega em 33 anos de ausência de resposta sobre um massacre que foi trazido muito à tona na semana passada para comparar os números. Então, quando a gente faz uma comparação de um massacre que não teve a justiça reparatória devida, que não teve a penalização, que é uma coisa que a gente também discute como movimento negro, a partir de outra perspectiva do que o que é crime? Quem que estabeleceu os parâmetros do que é crime? Então, são discussões que a gente precisa trazer. E o Carandiru traz essa referência, e as pessoas fazem uma comparação sobre o que aconteceu há 33 anos atrás. E aí eu só trouxe também a história, eu também trouxe a história do Carandiru, porque a gente teve esse egresso que quis falar e fez essa ponte muito maravilhosa que às vezes a gente não consegue fazer dentro de uma instituição, no espaço institucional. E aí ele começou falando o seguinte, né, porque o pavilhão 9 foi implodido. E, dentro da história do Carandiru, o governo do Estado de São Paulo não coloca o dia 2 de outubro, como se ele não tivesse acontecido. E eu acho que a maioria aqui das pessoas que estavam ali nos anos 80 lembram das páginas da revista Veja. Eu era uma criança e eu não esqueço das páginas daquela revista, sobre o massacre do Carandiru. E ele falou a seguinte frase: imagina se Auschwitz tivesse sido implodida para que a população esquecesse o que aconteceu. Eu acho que essa frase deveria balizar o nosso conceito de reparação, porque a gente está sempre pedindo, a gente pede licença sobre a 10.639, a gente pede licença sobre crimes de injúria racial, a gente pede quase licença, né? Porque assim, todo mundo aqui, se você tiver um pouco de melanina, você sofreu racismo.
Você pode não ter percebido, mas você sofreu. Então, por que essas pessoas não estão detidas? A gente tem um conceito de crime. Crime é uma contravenção penal. Então, por que essas pessoas não estão detidas? E por que a gente cai numa narrativa de que o que a gente está pedindo é muito? Por que a gente cai numa narrativa do que a gente está pedindo é muito? Se a Alemanha não permite nem que as pessoas balancem a bandeira da Alemanha para que não remeta aos tempos da Segunda Guerra Mundial. Porque a gente está falando, gente, de cerca de 12 milhões de pessoas que foram traficadas. A gente recebeu o relator da ONU no Ministério e ele falou que os cálculos que eles têm já no Canadá e nos Estados Unidos beiram a 40 milhões de pessoas escravizadas e traficadas do continente africano. E aí a gente tem um caso específico que é sobre o Brasil. Quando a gente vai falar sobre memória, eu vou precisar contar sobre a 10639, eu vou precisar falar que esse lugar é importante, eu vou precisar falar que o Cais do Valongo é um lugar de memória importante, que precisa ser preservado, precisa de reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente está lá pensando essa memória, a gente tem 121 corpos que estão empilhados e tombados. Então, para a população negra, quando a gente pensa reparação, às vezes a gente está pensando, o Museu do Carandiru é pouca coisa. É pouca coisa. Perto de 121 pessoas, 121 famílias, 121 pessoas que tinham amigos, que iam para festas, que sentavam na mesa de alguém, que iam num domingo fazer um almoço. Quantas pessoas foram afetadas sobre isso? Como que a gente vai pensar essa reparação a partir desses corpos que foram tombados, mas eu também preciso falar sobre memória? Então, a gente sempre tenta trazer alguns casos específicos, que enfim, as comunidades do Caribe, como elas têm pedido o processo de reparação, mas o caso do Brasil é muito específico, e aí eu vou chegar no ponto já para passar para o Júlio, porque talvez eu tenha, a gente faz muito esse debate dentro da coordenação, a gente tem muito esse debate que a escravidão no Brasil não acabou. Então, se a escravidão no Brasil ainda não acabou, a gente não tem um processo de transição. A gente não pode passar pelo processo de transição. A gente precisa primeiro findar a escravidão para que a gente possa, a partir do que a gente já tem de dados, de informação, não falta, gente, não falta. A gente invadiu as universidades e as pesquisas de dados, de informações, de conceitos. Como que a gente vai fazer essa reparação para a população negra? Vários desafios. O que a gente tem, por exemplo, na coordenação, é a primeira medida do governo federal para reconhecer que houve violação dos direitos humanos, e a primeira medida institucional foi instituir uma coordenação. Mas eu posso falar aqui para vocês, porque isso está no portal da transparência, o nosso orçamento deste ano, uma coordenação de memória e verdade da escravidão, foi menos de R$400 mil. Então, a gente sabe como que a gente trabalha, né? A gente trabalha na raça, que a gente procura parceiros, a gente constrange, a gente pede dinheiro, patrocínio, emenda, enfim, a gente só não fez rifa porque institucionalmente não pode fazer rifa, mas a gente vai procurando as formas de fazer essa reparação. E quando mais para o final, quero falar um pouco para vocês sobre o que a gente tem pensado dentro desse conceito de memória, porque agora a gente também precisa pensar o que é o passado, como que a gente constrói esse passado, a história do passado, para que a gente possa entender, neste momento, e aí eu faço uma defesa severa sobre isso, que a gente ainda está na escravidão. Quando a gente pensa que a mídia defende corpos tombados, a mídia acusa as mães das pessoas que morreram, a gente está falando daquele extermínio da senzala, né? Dos corpos que servem e dos corpos que não servem. Quais são os corpos que cometem crime? O que é o conceito de crime? O que está dentro da contravenção penal? Quem determinou o que é o conceito de crime? Então, bom, vou parar por aqui, senão não vou deixar o Júlio falar. Posso falar? Quero ouvir. É um prazer enorme te ouvir. E boa noite, gente. Prazer grande estar aqui com vocês. Bom, tentando responder
essa pergunta, eu vou tentar responder a partir do meu lugar, né? O lugar de quem trabalha com direito, trabalha com as leis, e tenho dito e costumo dizer que minha preocupação sempre é tentar traduzir ou buscar a tradução de bandeiras históricas dos movimentos negros ao longo dos tempos em demandas concretas que gerem disputas concretas e que se materializem em vitórias, que a gente pode chamar de reparações, né? E duas bandeiras que sempre me intrigam e me intrigaram e continuam me intrigando. Uma delas é a reparação histórica e a outra é o genocídio da população negra, né? A denúncia do genocídio da população negra. Porque se tem um genocídio, aí dialogando, né, aqui com a fala da Moema, se tem um genocídio, a gente precisa responsabilizar as pessoas, não basta a gente fazer a denúncia política disso. A gente encare esse tema dessa forma. E eu acho que essa agenda sobre o genocídio ou o extermínio, como se preferir em relação a esse tema, ela precisa também ser encarada nesse campo dessa concretude. Né? Ela responsabiliza quem? Né? Essa palavra que é uma palavra tabu para muita gente, tabu para militares, tabu para o Estado, para os agentes de Estado. Se a gente enuncia essa palavra, ela tem que ensejar responsabilidades. Né? Esse é um desafio. Né? Mas, voltando à reparação, que tem tudo a ver com esse outro tema, a reparação ela também padece, muitas vezes, dessa dificuldade, desse desafio. Né? Como transformar uma ideia de reparação, no caso mais específico, reparação histórica e econômica, como traduzi-la em demandas concretas, ou o que significaria traduzir em demandas concretas. Né? Eu creio que, nesse desafio, e aí toda a trajetória na luta por direitos e na luta pelo enfrentamento do racismo, a gente percebe, de alguma forma, que a denúncia dessas continuidades, aqui bem colocadas pela Moema, ela se apresentou ao longo de vários processos e ensejaram, de determinada forma, ou num sentido amplo, processos de reparação. Né? De uma maneira geral, a 10.639, por exemplo, ela remonta a projetos lá do início da formação do MNU, do início da década de 80, processos que geraram essa conquista. E, ao mesmo tempo, a lei, como bem sabemos, ela não significa o fim da linha. Né? Ela gera ainda, até hoje, a gente debate o quão limitada é a aplicação dessa legislação, embora tenha tido avanços relevantes, mas que poderiam ser maiores. A Constituição de 88 e a maneira como ela, de certa forma, denuncia o racismo e valoriza uma sociedade plural, com a contribuição dos diversos grupos que formam a sociedade brasileira, com o reconhecimento lá no cantinho da Constituição, que daquele limão se fez uma limonada, né? O reconhecimento dos direitos territoriais quilombolas, ela traz, de alguma forma, noções ou indicações do que a gente poderia pensar em mecanismos de reparação para a superação do racismo, que tem raízes fortes na escravidão, mas são processos que se reinventam e se reconstroem durante todo esse tempo. Mas, quando a gente pensa especificamente, né, na reparação histórica e econômica, eu acredito que aí a gente tem um desafio, né, de desnaturalizar esses processos históricos que forjam, né, a nossa formação. Né, processos históricos que se reproduzem até hoje porque não superamos. Né? Uma vez a Jurema Werneck falou num evento nosso lá que, assim, sobre justiça de transição, ela falou: transição até houve várias, o que não houve foi justiça. Né? Brincando, jogando um pouco com essa expressão, que é um pouco eu acredito que debater e colocar esse tema passa por desnaturalizar esses processos históricos sem um olhar que seja
unicamente voltado ao passado, né? Mas sim um olhar que volta para o presente e para o futuro. Mas o que significaria a gente pensar e que estratégias a gente poderia ter para dialogar sobre esse passado, né? Eu acho que, primeiro, é falar dele, né? Primeiro é falar dele. Ele é pouco falado, ele é pouco discutido, né? Se a gente fala de Auschwitz, né, quantos filmes a gente passivamente recebe, né? Quantas histórias, quanta coisa, né, se coloca na formação, no cotidiano nosso, né, como se tivesse tido só aquele holocausto, né? Então, acho que a escravidão, essa naturalização desse processo histórico coloca um ponto de partida em que temos que aceitar desigualdades. Eu acho que esse é um aspecto que é muito marcante nessa formação, para que a gente daí consiga deduzir a conexão entre esse passado violento, traumático, né, e fundador da nossa sociedade e todas essas desigualdades que se perpetuaram, que se colocam desde então, né? Esse vínculo e essa condição, né, esse fio condutor que está muito presente e que se reinventou, que se atualizou, que se reproduziu de diversas formas, mas que tem essas raízes concretas porque conferiu privilégios a grupos, pessoas, a agentes, né, e ao próprio Estado, naturalizou hierarquias, naturalizou diferenças e gerou esse legado. Acho que quando a gente fala mais especificamente, se a gente fala de um sentido amplo de reparação dentro de políticas, dentro de enunciação de direitos, até enunciação de tipificações, né? A Constituição fala que o racismo é um crime imprescritível, tal, e aí, claro, a gente tem um problema maior, que é definir o que é crime, definir quando que é crime, né? E quando que ele ocorre, como bem disse. No meu esforço, eu tento, de alguma forma, dar aquilo que a gente chama assim, de juridicidade, né? Que isso tenha concretude jurídica. Que, assim, quando a gente fala do passado, parece que assim, ficou lá o passado, né? E no direito tem o Instituto da Prescrição, né? Prescrição não vale mais, não precisa mais falar disso. O desafio é justamente dizer, não, esse processo ou pode ser imprescritível, não prescreveu, ele tem efeitos continuados no presente. E por ter efeitos continuados, e por falar em reparação não apenas olhando para trás, mas olhando para o presente e para o futuro, como prevenção em relação a novas violações, a gente precisa ter diversas estratégias. Estratégias que não se limitam à discussão econômica, mas que têm a questão da redistribuição de recursos como um aspecto central. A gente não pode negar esse caráter central dessa questão, porque ela decide muito como que nós vamos superar esse legado, mas que passa por... A estratégia econômica a gente costuma chamar de compensação, mas ela passa também por processos de restituição, né? A reparação entra como restituição de terras, restituição de bens sagrados, restituição de objetos roubados, né, restituição de vários elementos, né? Isso vale para a população negra, vale para povos indígenas, né? Passa por as chamadas reparações simbólicas, né, que entram nesse campo de disputa da memória, dos nomes de lugares, do olhar e da maneira como nós vamos apreciar a história. E entra principalmente também com garantias de não repetição, que é um mecanismo de que a gente ainda mais amplo, em que a gente pode ter até uma criatividade de estabelecer medidas, compromissos e providências que impliquem justamente evitar que esse passado retorne. Então, é um leque, né, digamos assim, de possibilidades e de estratégias que a gente precisa levar a sério e, vinculado a esse passado traumático e violento, né, fazer essas estratégias olhando para o presente e para o futuro. Bom, agradecer essa primeira rodada, dizer que eu acho muito importante justamente fazer esse link com o que aconteceu nas últimas semanas aqui no Brasil, que foi, enfim, a chacina no Rio de Janeiro.
Porque se a gente olha para o debate da reparação sem olhar para a situação atual da população negra no Brasil, de fato ele não se explica. Mas quando a gente olha para as condições de vida da população negra, faz sentido e é urgente debater reparação. Quero, enfim, também que a gente, ao longo da nossa conversa, vá pensando também quais são as possibilidades da gente enfrentar o próprio Brasil, porque a gente tem desafios, né, de fazer esse debate de reparação, porque, historicamente, a gente escuta aquela frase, assim, mas eu não escravizei ninguém, meu pai não escravizou ninguém. Mas, enfim, no Brasil, a gente vive de herança. A população negra vive da herança de um povo que foi submetido à escravidão. E os brancos, de alguma forma, conseguem viver também da herança de viver num país tão desigual e tão racista, né? Então, e alguns deles diretamente da herança financeira, né? As famílias enriqueceram vendendo mão de obra escrava. Isso durante a escravidão legal, mas também naquele momento final que demonstram que o Estado brasileiro teve, né, e insiste numa vocação para não compreensão, enfim, né, da necessidade de superação naquele momento da escravidão e de estabelecimento de políticas que deem conta, né, de transformar o Brasil. Acho que tem uma coisa também que o Júlio falou que é muito importante, né? Ele diz assim, a Lei 10.639 e outras legislações são demandas do movimento negro, enfim, né, do início dos anos 70, ali com a fundação do MNU. Acho que tem um dado importante, que é um debate que a gente no movimento negro faz muito, quer dizer assim, olha, reparação não é uma pauta para a população negra, é uma pauta de política para o Brasil. A nossa compreensão é que não existir reparação dá conta também do Brasil seguir tão desigual, mas também implica no desenvolvimento do país, né? Então, fazer as pazes com a nossa história, reparar e olhar para o debate que o movimento negro brasileiro faz como uma proposta para o Brasil, acho que é fundamental para a gente olhar para esse debate. Daí, agora, a gente vai ter um momento especial, que é de ouvir vocês aqui. Acho que vai ter uma pessoa que vai poder vir fazer uma pergunta, se quiser. A Ana está ali, ela vai ajudar a gente a saber quem é que vai ser o corajoso ou a corajosa. Como é que vocês veem, assim, como desafio, né? Nós temos muitas perspectivas, muitos avanços, mas direto a gente vê um negro açoitado aí por uma sinhazinha, né? na Barra da Tijuca, né? Direto a gente vê um corpo aí que foi aprisionado 13 anos, condenado a estupro, sendo que a gente sabe o que acontece com a pessoa, qual é a lei lá dentro, ser inocentado depois de 13 anos, né? Como é que vocês veem, assim, em termos de política pública, o que a gente pode fazer? Porque denúncias já foram feitas, teve Durban, teve Convenção Interamericana. O que a gente faz? A gente continua denunciando organismos internacionais ou a gente... Estou falando muito, mas eu vou concluir agora. Ou a gente assiste o Fantástico naquela linda e maravilhosa reportagem, nos colocando naquele lugar, pegando trechos descontextualizados de mãe, né? Meio que dizendo, né? O meu filho que é bandido, né? A bandidagem acaba assim, né? Na morte, naturalizando e banalizando e lembrando que o Estado relega e faz essa evasão e esse processo de genocídio, e que não é de hoje, né? Encerro por aqui. Vou passar. Boa noite a todos e todas. Eu sou Bárbara Barbosa, sou uma mulher negra, de cabelos com tranças. Para quem não pode me ver, eu sou com cabelos com tranças e cachos, uso óculos, estou com um delineador dourado, um batom em degradê, uma camiseta verde, meu colar de girassol, porque eu sou uma pessoa autista. Eu vou fazer minha descrição só do busto para cima, que é o que está aparecendo. Eu sou do movimento de mulheres negras com deficiência e a gente
Dando continuidade à fala da Renata, e uma coisa que é importante a gente saber e a gente discutir, são esses pretos com deficiência que têm ficado para trás. Porque, para além daqueles que foram assassinados no massacre, há todos os outros que estão mutilados, que estão machucados, todos os que estão ficando doentes com questões mentais, com questões intelectuais, e que elas não são tratadas, elas não são vistas, elas não são discutidas. E a gente sabe que, quando acabou a escravidão, no dia 14 de maio, os pretos com deficiência não tinham para onde sair, não foram para lugar nenhum, não havia acessibilidade, eles não tinham para onde ir. Então, eles ficaram nas casas dos seus senhores e começaram a ter que trabalhar para poder pagar pela sua estadia. Os pretos de ganho, aqueles que até hoje são representados nas esquinas, nas ruas, pedindo esmola, e a gente sabe que estão sendo explorados por alguém que está recebendo aquele dinheiro. A gente sabe que essas pessoas dentro das favelas, elas não descem. Na época da pandemia, foi muito difícil, porque o isolamento que já existe pela falta da presença do Estado no atendimento às pessoas com deficiência fez com que esses pretos ficassem ainda mais isolados. E, no momento que a gente tem esse tipo de ação necropolítica que vai atacar as pessoas na favela, eles são aqueles que não vão poder fugir e que ninguém vai conseguir carregar. E que, na hora que a bala perdida chega, os encontra primeiro porque eles não conseguem nem se locomover ou não vão entender o que está acontecendo. No momento ali, a gente podia ter muito bem, como eu fiz uma palestra na Unidade de Internação de Santa Maria, e é uma pesquisa que eu venho fazendo individualmente, que a maioria dos jovens, e eu digo maioria por ter ido falar com eles. Eu não tenho estatística, não existe estudo, não existe trabalho sobre isso. Mas, dentro dos cárceres, a gente tem autistas, pessoas com TDAH, pessoas com questões mentais que não são tratadas. Um menino aqui do Plano, um menino aqui do Lago Sul, ele começa a dar problema na escola, tem 3 neuropsicólogas, 2 psiquiatras, todo mundo para examinar, para saber o que aquela criança tem. Um menino agitado, lá na favela, ele vai fazer o quê? Lá na periferia, ele vai ser vagabundo, bagunceiro, preguiçoso, ele vai ter todas as suas questões intelectuais, mentais, todas as suas angústias atendidas, não pelo serviço público, mas pelo traficante, que vai dar a ele aquilo que acalma a sua mente, aquilo que é tratado com Ritalina, com Venvance aqui no Plano, lá é tratado com droga, só que aquilo escraviza. E aí ele vai para a unidade de internação como uma pessoa que não merece atendimento, que não merece tratamento. E a gente não tem do poder público nenhum atendimento neuropsicológico para esses meninos que estão internados. Outro caso de escravidão que a gente tem é Sônia Maria de Jesus, uma mulher surda que está até hoje, ela voltou para casa, é o único caso de que uma pessoa que foi libertada do seu abusador voltou para dentro da casa dele, e ela está lá até hoje. Por Sônia Maria de Jesus, por todos esses meninos que não são tratados, o que é que a gente tem de reparação enquanto a gente vê a nossa juventude ser jogada em cárcere, tratada como pessoas sem nenhum valor e que não merecem nem mesmo acompanhamento biopsicossocial para entender que o que elas têm não é vandalismo, não é vagabundagem, não é delinquência. São questões mentais e intelectuais não tratadas. Então, a minha pergunta, continuando a fala da Renata, é: como é que a gente pode falar de reparação se a gente não consegue entender as questões que essas pessoas estão passando e a gente não dá apoio biopsicossocial que é necessário para que essas deficiências intelectuais e essas questões mentais sejam tratadas? Obrigada. Só fazer minha autodescrição, que eu não fiz, né? Bom, eu uso dreads, estou com um penteado, o dread todo enrolado no alto da cabeça, tenho olhos apertados, nariz largo, a pele negra clara, uso uma cascata de búzios até os seios e um batom vermelho. Linda. Linda mesmo. As duas lindas. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Breno Michael, eu faço ciência política no IPOL. A minha pergunta vai muito relacionada à PEC 27, que inicialmente foi tratada como PEC o Fundo de Reparação, né, nessa questão histórica dos povos negros. A minha pergunta
como vocês estão enxergando esse debate como inicialmente era tido como reparação, mas o meu grande medo é quantificar o valor da escravidão, né, que é o que os parlamentares eles estão tentando fazer por uma questão mais política, mas a escravidão vale 20 bilhões de reais e tá ok, por aí vai para frente, ou como é que essa... É porque o debate de reparação no legislativo está tipo, muito complicado entre os parlamentares. Até então, eles estão pensando até mesmo de tirar o nome reparação, se não já tiraram, né, o Orlando Silva ali, da proposta da PEC. Então, é mesmo esse sentimento de 20 bilhões o quantitativo da escravidão e dá também argumento para as pessoas brancas que não vão acessar esse dinheiro, né, mas eles vão falar, ok, vocês receberam 20 bilhões de reais aí, está reparado, o que vocês têm para falar? E aí esse é o meu grande medo. E aí é só mesmo a pergunta, como é que vocês se devemos quantificar a reparação e se o Legislativo está fazendo um debate positivo sobre essa questão na PEC 27. É isso. Obrigada a todo mundo, obrigada pelas perguntas. Vou começar pela Rê, e também já fazendo a ponte sobre a reparação. Eu acho que a gente tem dois momentos que a gente foi muito sagaz, porque a branquitude não sabia qual era o resultado disso. A gente tem a criação da Lei de Cotas, que é uma lei revolucionária no Brasil. Eu acho que, realmente, a branquitude não sabia o que ia acontecer, não sabia que a gente ia invadir as universidades e que, consequentemente, a gente ia invadir o serviço público e a iniciativa privada e que a gente estaria agora numa casa no centro do poder político debatendo os direitos da população negra. Isso porque o movimento negro fez essa reivindicação desde os anos 50 de forma muito prática, né? A gente não está falando de uma rodinha de conversa sobre a lei de cotas, a gente está falando de concretude, de entrega de projetos de lei. E a outra que eu acho que é um outro movimento de reparação revolucionário e que a gente acaba esquecendo de colocar, que é a lei que considera trabalho a profissão das empregadas domésticas. Porque, quando a gente começou a considerar trabalho as empregadas domésticas, elas começaram a ter que receber, elas começaram a ter que ter uma base de salário. Hoje, lógico, a gente tem outros problemas, porque a classe média e o racismo opera com tecnologias avançadíssimas. A gente tem 70% da categoria como diaristas, porque a classe média brasileira entendeu que não ia dar conta de pagar todos os direitos. Não ia dar conta, não, né? Não queria repartir essa fatia do bolo com as trabalhadoras domésticas, e que, no caso do Brasil, são cerca de 6 a 10 milhões. A gente trabalha com o número da FENATRAD, que é o número da associação, e a associação trabalha com 10 milhões de mulheres trabalhando como diaristas e empregadas domésticas. Essa lei de reparação foi tão avançada e tão impactante para a sociedade brasileira que eu ouso dizer que ela foi uma das responsáveis pelo impeachment da presidenta Dilma. A classe média não podia viver sem ser servida. Aquela coisa... eu sou de Salvador, né? Então, lá é uma coisa de servir com bandeja. Eu até hoje fico impressionada, porque isso ainda existe. Você está numa casa que tem um quarto e tem uma mulher que trabalha ali e ela serve uma água para você na bandeja. É isso que quando a gente está falando sobre as empregadas domésticas, que, na pandemia, foram tidas como essenciais. Elas foram tidas como essenciais, inclusive, num estado que a gente tem que é muito progressista, pelo seu número expressivo de votação, que é o Maranhão. O governo do Maranhão elencou que as empregadas domésticas eram serviços essenciais e elas deveriam entrar nos ônibus durante a pandemia. Elas deveriam entrar nos ônibus, elas não tinham direito a um equipamento de proteção. Então, quando a gente está falando de reparação, isso é importante que a gente coloque, a palavra reparação dói lá na branquitude, porque mexe no bolso mesmo.
Mas a gente tem outros movimentos que a gente consegue pensar sobre o que é reparação, para que a gente também, mas que a gente também não tire do horizonte essa reparação econômica, porque o Haiti está pagando dinheiro, está tirando dinheiro de um país que está completamente devastado, que as pessoas não têm condições de trabalhar no país, atravessam para fazer comércio na República Dominicana, escambo, para poder trazer a alimentação de volta para o país e para suas famílias. É muito precário. E esse país está pagando uma reparação. É um país negro, é o país que se revoltou, é um país que garantiu a independência. Por que essa balança é tão díspare, né? Então, e outra coisa que a gente tem que começar a prestar muita atenção, na verdade, a gente marcou bobeira mesmo sobre isso. Eu aprendi com o Marcelo Zig sobre a gente tem a população que se torna deficiente no Brasil é a população negra, justamente por falta de políticas de lazer, mas também pelo braço armado do Estado. E eu queria pedir também para a gente parar de dizer que o Estado não está nas periferias, porque a gente acabou de descobrir que o Estado sabia, inclusive taticamente, onde ele deveria estar, naquele espaço, no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão. Então, o Estado escolhe que o braço armado do Estado tem que estar lá dentro. A gente não tem política pública de educação e de saúde, mas o Estado estava lá dentro. Então, só voltando para a gente pensar as pessoas negras com deficiência, que é isso. Quando a gente está falando de 121 corpos que tombaram, quando a gente está falando do massacre do Carandiru, que a gente só tem informação de que foram 111 pessoas a partir dos dados da polícia, a gente acaba encontrando outras pessoas, porque o coronel faleceu em 2021, o coronel que fez o mando para que a rota entrasse no Carandiru, e no formato que entrou no Carandiru, a gente está descobrindo outras pessoas que são sobreviventes. E essas pessoas, elas são deficientes. Elas começaram a falar com a gente, começaram a falar com o Estado, porque elas conseguiram e tiveram coragem a partir da morte do coronel. Então, elas estão em cadeiras de rodas, e elas são a prova viva. Eu gosto muito de pensar isso, porque elas não podiam falar, porque elas são a prova viva do que o que aconteceu no massacre. Então, a gente conheceu, inclusive, um egresso que tem uma bala acoplada na cabeça e a mordida de cachorro. Esse egresso foi quando aconteceu o massacre do Carandiru, e eu estou fazendo essa ponte porque para a gente pensar como que a gente vai digerir a chacina da semana passada. Quando a gente teve o massacre do Carandiru, eles anunciaram vários nomes das pessoas que tinham morrido. Um deles era desse egresso. Porque se a família dele visita ele, imagina, ele tem uma mordida de cachorro na cabeça. O Estado negou que os cachorros foram soltos. Ele tem uma bala na nuca, né, que é, inclusive, uma situação de não poder se defender. Mas, quando a gente consegue encontrar essas pessoas e elas conseguem conversar com a gente consegue começar a pensar, a gente ainda tem um outro lugar, que é o sofrimento psíquico dessas mães, dessa comunidade, dessas pessoas que vão estar lá. A gente está aqui debatendo. Mas quem está lá com a marca de tiro nas paredes dos quartos dos seus filhos, né? Então, quando a gente pensar, a gente tem toda essa complexidade para pensar. E aí eu gosto de pensar que a reparação ela não se limita no que a gente está acostumado porque a gente tem outras epistemologias. A gente vai pensar que o Brasil foi construído e pautado em cima dos corpos da população negra. Ponto. Seguimos para o próximo passo. O que são esses corpos da população negra? Quem são as pessoas que abrem as cidades? Quem que abre a cidade? Quem que está lá às 5 horas da manhã abrindo a cidade? E como que essas pessoas vão pensar em futuro, se a gente tem, por exemplo, as trabalhadoras domésticas, a gente tem uma questão sobre a hereditariedade da profissão. Como que as mulheres negras estão entrando no mercado de trabalho? E como elas estão sendo tratadas dentro do mercado de trabalho?
e como que as pessoas dentro do espectro que a gente, né, está considerando as pessoas com deficiência e as pessoas dentro do sofrimento psíquico, como que elas estão sendo recebidas nos consultórios ou na UBS. Então, quando a gente pensa em reparação, eu gosto muito que a gente pense nas nossas epistemologias. Então, a gente tem percebido que movimentos pequenos, mas que também atinjam de forma, né, a gente vai correndo por fora. E a gente acaba atingindo, por exemplo, a classe média brasileira foi atingida, impactada diretamente. De uma forma tão severa, né, com a lei das empregadas domésticas, que consideram elas trabalhadoras, porque, em 88, elas não foram consideradas trabalhadoras. Elas não tinham direito trabalhista. Gente, como que a gente está pensando em mulheres negras se elas estão ocupando esses cargos e elas não tiveram direitos trabalhistas assegurados em 88? E aí eu acho que a gente tem que ir para outro discurso, que é... A gente falou muito disso a partir dos julgamentos, né, que a gente teve sobre o ex-presidente e tudo mais. O que é o Estado democrático de direito para a população negra? Se a gente começar a cutucar sobre o que é democracia e o que é o Estado democrático de direito, porque a gente pode fazer retificação das certidões de óbito, a gente também tem muita gente para fazer retificação das certidões de óbito. Mas isso não vira um filme com patrocínio de mais de 50 milhões de reais, porque a gente não está ocupando esses lugares ainda. Então, o que a gente vai poder fazer a partir dessa reunião aqui? A partir desse entendimento aqui? Como instituição, eu tenho pequenos passos. A gente fala sobre o João Cândido, Carandiru, Tia Ciata, Museu dos Aflitos, em São Paulo, Praça da Liberdade, Alcântara, Novo Viver Sem Limites, porque a gente levou uma puxada de orelha do Marcelo Zig. Ele falou: vocês não estão sabendo quem é a população que se torna deficiente. São os homens jovens negros. Então, eu ainda tenho esperança de que a gente possa fazer coisas a partir desse entendimento das nossas epistemologias, do que é importante para a gente. Porque talvez não seja importante para a branquitude, mas, no final das contas, a gente precisa que esse valor seja calculado. E esse valor calculado, eu acho que a gente sempre pode pensar que a gente nunca está pedindo muito. O professor Mário Teodoro, ele faz uma conta que chega... Eu nem sabia que existia isso, quadrilhões. Quadrilhões para a reparação econômica da população negra. Mas a gente teve a reparação econômica para a população judia, que foi perseguida e morta e executada na Segunda Guerra Mundial. A gente tem o Haiti que está pagando conta. E a gente tem também uma história muito interessante, que eu acho que é de uma holandesa, esqueci o nome dela, mas ela descobriu que a família dela era escravagista e que tinha recebido dinheiro pela libertação de pessoas escravizadas, e ela fez o caminho inverso. Ela voltou para o Caribe, convenceu a família dela a fazer uma doação de volta para a população negra e começou a criar esses projetos. Então, a gente precisa pensar também o que é a filantropia. Porque a filantropia, a gente está enriquecendo as pessoas. A filantropia não é uma coisa... Nossa, como o Bill Gates é legal, né? Ele é um filântropo. Ele é incrível. Não, ele está fazendo dinheiro em cima de corpos negros, corpos sujeitos à violência, corpos que não têm direito à cidade. Então, acho que a gente também tem que pensar qual que é o conceito que a gente vai pensar agora, a partir da reparação mesmo, da filantropia. O que essas empresas e essas famílias vão fazer por nós? E isso não está restrito só às empresas públicas, né? A gente está pensando num conceito mais amplo. Se tem uma mulher que conseguiu fazer isso, uma mulher sozinha. Ela voltou para o Caribe e falou: vou devolver o dinheiro e vou devolver mais. A gente consegue fazer. Bom, eu queria explorar um pouquinho, assim, eu acho que tem um falso antagonismo aí, né, entre reparação e outras políticas e outras lutas, né? O que eu acredito, né, pensando, como eu disse,
reparação em sentido amplo, como várias conquistas que foram obtidas ao longo dos anos, as cotas, políticas de enfrentamento do racismo, outras políticas públicas, 10.639, tantas outras que a gente pode discutir aqui, reparação em sentido amplo, né? Seja enunciação em Constituição ou lei, seja na materialização dessas políticas, ensejando disputa por recursos, acesso aos espaços, né, e garantia de direitos. E uma reparação em sentido mais específico, que busca esse vínculo direto com as consequências e o legado da escravidão ou do tráfico. Eu acredito que são perspectivas um pouco diferentes e acredito que é um desafio hoje a gente dar materialidade, concretude, ou, no meu caso, juridicidade, né, sentido jurídico, a essa demanda. Da mesma forma que as cotas um dia foram extremamente contestadas, como ela representasse uma política que afrontava a igualdade ou coisa do tipo, é necessário que a gente bote esse debate da reparação histórica no jogo. E ele não joga contra outras políticas. Na verdade, ele é um campo que vem para fortalecer as demais lutas. Eu acho que esse é um desafio importante. Ele gera demandas autônomas, seja do fundo, seja de reparação específica em relação a pessoas, estados, empresas, Estado brasileiro, estados internacionais, mas ele também é um argumento importante. Meti um R aqui, retroflexo. Ele é um argumento importante para a gente debater todos esses outros temas, que, em tese, a gente poderia enfrentar numa simples discussão sobre igualdade de direitos, né, sobre não discriminação, sobre enfrentamento de desigualdades, né? A segurança pública é bem emblemática. Eu falo com tranquilidade, que como você mencionou no começo, eu acabei de escrever a minha tese, que virou livro, é um pouco nesse campo, olhando como esse modelo, né, fundado no contexto da formação do Estado Nacional e um contexto de escravidão, ele se organiza e pouco se altera em 200 anos. Claro que o Brasil, escravidão mais processos autoritários muito específicos geraram no campo da segurança pública uma estrutura e um aparato muito devotado a essa perseguição de corpos negros, né? E não faltam denúncias em relação a esse processo histórico, né? O próprio contexto da reabertura democrática, né, enquanto se pedia anistia, né, a presos políticos e tal, se denunciava claramente que essa anistia e essa discussão cabia para denunciar todo esse Estado policial que prendia, executava, exterminava corpos negros, né? E é interessante, quando a gente vai olhar historicamente esse processo, como se manejavam certas cláusulas abertas ou certas expressões para justificar a prisão, né, ou castigos, né, no passado, a pessoas negras, né? O uso da ideia de ordem pública, por exemplo, a proteção da ordem pública, um eufemismo clássico para prender sem motivo, né, para prender sem atribuir qualquer tipo de conduta a alguém, né? Da mesma forma que hoje um governador de estado vai dizer que só existem 4 vítimas, né, numa chacina que matou mais de 100 pessoas, supostamente porque as outras vítimas seriam bandidas, né? Então, esse processo histórico, esse uso dessas cláusulas abertas e a maneira como isso se colocou ao longo dos tempos, demanda enfrentamentos que, obviamente, não se confundem apenas com discussão de reparação histórica. Mas eu acredito que a reparação histórica, né, a reparação nesse sentido mais específico, ela nos ajuda a elucidar e a cobrar responsabilidades, né? Responsabilidades dessas instituições centenárias que se constituíram nesse período, que se forjaram nesse período, como a própria Polícia do Rio de Janeiro, né, que busca a sua origem na antiga Guarda Real, né, que alude à sua origem, né, e na sua autonarrativa
em relação a isso. Então, debater esse tema, ele não vem contra, e muito menos, ele também não é uma panaceia nesse processo, obviamente, nesse processo de luta, mas ele vem para fortalecer esses enfrentamentos e para desmontar símbolos, né? Seja o distintivo da Polícia Militar, que é o mesmo, lá de 1808 ou 9, ou da Polícia Civil, que alude a imagens do fascismo, né? Então, você tem todo um embate que, no campo da reparação, vai para o simbólico, vai para o econômico e vai para a denúncia desses processos históricos que se somam a enfrentamentos atuais, né? O enfrentamento mais atual que a gente vive é a questão desse bode na sala, aí, né? Desse espantalho que se criou, que é a ADPF das favelas, né? A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ação que tramita lá no Supremo, que simplesmente impôs limites, balizas, que seriam naturais num Estado de Direito, né, em relação à atuação policial, né? E, por toda sorte de eufemismos, ela foi eleita a vilã de um certo cenário de predomínio e de ocupação da criminalidade no Rio de Janeiro, né? Sendo que 70% da população não conhece a DPF, não sabe nem o que é a DPF, né? Mas o que eu entendo que é importante para fechar esse campo da segurança pública é que nós disputemos a segurança pública. Nós discutamos a segurança pública. Nós discutamos e também reivindiquemos e mobilizemos como direito à segurança pública. Porque a segurança pública é um direito. Mas, por conta desse ranço histórico, desse processo histórico de autoritarismos e racismos, a segurança pública sempre foi um campo violador, colocado para nós como violador, e como um campo essencialmente do Estado, da atividade do Estado. Mas a segurança pública também é um direito. Pessoas querem segurança pública, todos queremos segurança pública. Então, quando se faz alguma coisa em nome da segurança pública, se ataca uma favela, se ataca também a segurança pública naquela favela. Então, eu acredito que, nesse campo, e acho que é um debate urgente e necessário, até porque está sendo imposto como pauta, né, nesse momento e na maneira como está sendo colocado, a gente precisa mobilizar a segurança como direito e colocá-la à luz dos nossos anseios, né? Anseios democráticos, anseios constitucionais e anseios voltados à reparação histórica. Mobilizar um direito à segurança pública, não fugir desse debate. Eu acho que esse é um ponto também essencial. E, em relação ao fundo, só um breve comentário. Eu acredito que eu compartilho da preocupação dessas tentativas de mudar a terminologia, né? Eu acho que isso é preocupante. Eu acho que é um grande ganho a gente pautar esse debate dentro da ideia de reparação. Agora, no ponto de vista da quantificação, é claro que a quantificação é sempre... depois eu até vou poder falar um pouco do debate de um caso que a gente conduz. É sempre difícil, né, medir aquilo que não é possível de se medir, né? Então, sempre vai ser um problema, mas eu acredito, por outro lado, também, que existem válvulas, cláusulas que se pode inserir que indique que aquilo não é o fim. Então, acho que o processo político pode indicar. Eu acredito que aprovar essa PEC seria realmente um ganho imenso e uma vitória histórica. Então, acho que também não podemos perder essa oportunidade, desde que ela seja colocada nesses termos. Muito bom, muito importante. Assim, naquela linha da apresentadora das 50 centavos de opinião, eu acho que tem alguns dados que são importantes, que assim, de fato, 21 bilhões, ou se a gente falar assim, num valor maior ainda, a gente não conseguiria chegar na justeza desse valor, né? Mas eu acho que, concordando, né, com o Júlio,
às vezes, só reconhecer... Por isso que também é tão preocupante a alteração, né, do nome da PEC, mas quando a gente consegue, enfim, aprovar uma legislação que, às vezes, reconhece uma expressão utilizada historicamente, né, pelos movimentos sociais, juridicamente isso importa muito, né? Então tem um papel jurídico de demonstrar um reconhecimento do próprio Estado em relação a uma dívida ou algo reparatório. Por isso também que há sempre uma disputa em torno do termo, né? Então acho que esses são tá aí na onda dos grandes desafios que a gente tem, enfim, para o próximo período. E eu acho que, enfim, a gente está vivendo um momento que eu, honestamente, achei que a gente não ia ver mais. Tá? Eu conheci a história do massacre do Carandiru, era muito criança, mas conheci depois, melhor, mais velha, e outros casos. Né? A gente tem em São Paulo, que estranhamente nunca é contabilizado nas chacinas, que é o que aconteceu em maio de 2006, que foi, enfim, né, uma, abre aspas, guerra entre o crime organizado e a polícia. É evidente que tinham questões relacionadas a isso ali, mas que serviu de garantia para o Estado matar e executar centenas de pessoas, né? Dados, inclusive, que são controversos entre os movimentos sociais e o reconhecimento do próprio Estado. E a gente chega em 2025 ouvindo o secretário de Segurança Pública falar no maior programa de circulação que dialoga com o nosso povo. Ele usava as palavras presos e abatidos. Se o Brasil fosse sério, ele teria que ser preso. Porque ele não pode reconhecer que ele indicou forças policiais com autorização para abater pessoas, enfim, naquele contexto. Né? Então, acho que por isso que é tão importante a gente colocar os dois pés no debate da reparação a partir da compreensão de que os crimes não acabaram. Eles seguem, são crimes em andamento, e é por isso que a gente precisa estabelecer novos paradigmas do que se faz com quem comete crime contra a população negra no Brasil. Porque é isso, a gente tem a Sônia, que os patrões foram enfim, identificados cometendo um crime, e ela foi devolvida para aquela família. Daí eu quero voltar aqui, soltar aqui os meus 5 centavos de opinião também, para dizer que a gente está muito fino aqui hoje e que tem 2 pessoas que eu acho que tem muita coisa para contribuir com o nosso debate, que eu queria convidar aqui para, enfim, não precisa ser 50 centavos de opinião, gente. Pode aprofundar um pouco mais, a gente vai se controlando aqui no tempo. Então, eu vou chamar a Patrícia Oliveira, do Movimento de Familiares de Vítimas do Estado, e a Vilma Reis. Boa noite a todos e todas. Né? Gostaria de cumprimentar todos, cumprimentar o doutor Júlio, e também dar minha solidariedade a ele, né, porque... né, e assim, eu sou uma pessoa de falar, né? O doutor Júlio, né, junto com o doutor Tales, encaminhou um ofício, né, e o Conselho Nacional do Ministério Público desautorizou eles 2. Né? Inclusive, nem deveria desautorizar um defensor público da União, porque não compete ao Conselho Nacional do Ministério Público. Né? Diante da chacina que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu acho que é importante a gente refletir também, né, o quanto a gente não está conseguindo trazer para a nossa população o debate. Eu não sei se realmente aumentou as redes sociais de Cláudio Castro, se as pessoas gostam, né, de mais violência. Mas isso vende no Rio de Janeiro. Vende porque tem uma disputa da narrativa e a gente não está conseguindo fazer um contraponto nessa narrativa. E é isso que a gente precisa mostrar para a nossa população. É isso que a gente precisa dizer para todo mundo. Né? A população, ela vive um momento de desinformação, porque se a pessoa é informada, é claro que ela... Hoje mesmo eu estava no centro da cidade, né, comendo, e eu e a menina falando sobre direitos humanos, aí a moça falou, esse povo dos direitos humanos, direitos humanos é só para o humano, e ficou me olhando.
E aí eu falei, poxa, na hora do almoço, né, eu aqui, né, vou fazer toda a fineza para não estragar o meu almoço, não estragar o almoço dela. E aí comecei, senhora, direitos humanos é para todos os seres humanos. A senhora não é ser humano, não? E ela, não, mas não, tem umas pessoas que não. Aí eu falei, se fosse seu filho, se fosse seu sobrinho, se fosse seu tio, né? A senhora perdeu alguém? Aí ela, não. Eu falei, então, todo mundo pode perder alguém. E a gente não consegue passar para as pessoas, né, isso, né? Porque ali atrás daquelas famílias, porque são famílias, tem nome, tem pessoas, né? Todos os familiares sofrem, e eu acho que a gente está perdendo um pouco também da empatia. É. A gente não tem muita empatia, e acho que os nossos governantes também, porque a gente nunca teve um presidente da República, a gente nunca teve um governador que não falasse, né, não vamos permitir que mate. A gente tem governadores e autoridades que falam, quanto mais mata, se mata, né? Então, eu acho que a gente deveria pensar também como é que a gente vai contribuir para que a nossa população perceba que quanto mais armas, quanto mais balas, só morte terão. Né? A gente precisa refletir sobre isso, o que a gente está construindo, o que a gente vai deixar para a sociedade, né? Quando eu comecei a militar com as mães de Jacari, a gente falava que a gente era uma grande família, que a gente não queria. E aí, semana passada, eu e o pessoal de Vigário estava falando, Patrícia, Iracilda, a outra Patrícia, o que é isso? São 117 pessoas mortas. São 117 pessoas mortas, oficialmente, né? Que a gente não tem certeza da certeza, que a gente nunca terá essa certeza. Então, acho que a gente também precisa enfrentar, né, internamente, né, essa frase, né, de matar, porque foi uma chacina. Né, foi uma chacina, não tem outra palavra a ser utilizada. Foi uma chacina comandada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também. Até porque tinha um promotor que fez a denúncia, tinha um promotor que fez um brief na cidade da polícia antes da operação. Então, assim, tem a conivência também de quem deveria controlar a Polícia Civil. E, para concluir, a Polícia Civil do Rio de Janeiro ninguém controla, é incontrolável. E é essa disputa também. Ninguém quer controlar a Polícia Civil porque se percebeu que são incontroláveis e ninguém quer se meter nessa história. É isso, obrigado, boa noite. Saudações a essa mesa, uau! Né? E, olha, eu penso que a nossa proposta da PEC 27, ela é histórica. A gente só arranjou um número. E eu vou aumentar de 20 para 21. Né? Que 21 é bom. Hoje é terça-feira e que algum nos dê caminho para a gente conquistar. Né? E é bom falarmos, é melhor aprovar os 21 bilhões, lembrando Milton Santos, antes que a gente comece a ranger os dentes. Porque nossas proposições para frente é de ranger os dentes. Em Salvador, no Engenho Velho da Federação, lá onde está o terreiro da Casa Branca, o terreiro do Cobre, o terreiro do Bogum, o Tanuri Junsara, o Eniboió, o terreiro Pena Branca e tantos outros, nós estamos preparando mulheres negras para as carreiras públicas e mulheres que entraram a chamada entrada tardia na universidade. Mulheres que entraram na universidade com 40, com 45, com 50, aquelas que fazem, né, pedagogia e serviço social, que são as desacreditadas e que nós apostamos que são elas que vão bancar a empatia no serviço público, nos CRAs, no CAPES, no SUAS mesmo. Então, nós estamos fazendo um trabalho lá da ponta, né? Essa é uma parte. Mas tem uma parte que a institucionalidade brasileira tem que fazer.
porque nós somos a maioria do país. Nós somos 56% do país. Nós, mulheres negras, somos o maior grupo do país. E não é de outro lugar que nós falamos. Falamos de um lugar de maioria. Então, para a gente é muito forte. Segundo, conversando aqui, viu, meu povo, com essa mesa e essa plateia potentosa. Assim como eu penso que, assim como fizemos em 1978, diante do horror que nós estamos vivenciando neste momento, nós precisamos exigir a investigação independente, com sérias implicações para o governador do Estado do Rio de Janeiro. Eu penso que isso será histórico, e eu acho importante dizer que eu não sou uma pessoa de indignação seletiva. Portanto, eu estou falando de um lugar de quem escreveu uma dissertação de mestrado sobre o que é a matança negra em Salvador. Então, eu também falei e fiz o trabalho lá da minha terra, que é terrível, que é difícil. Eu enterrei um sobrinho de 25 anos e nós estamos criando os filhos dele, eu e minha irmã. Então, é muito difícil. A gente não está falando só de livro, a gente está falando da vida, né? Como você falou, das nossas irmãs trabalhadoras domésticas. Portanto, então, como essa questão para a gente de exigir a investigação no Brasil pode ser um marco. Pode ser um marco. Olha que em 2019, Bia, nós estávamos lá na ocupação 9 de julho, aconteceu o que aconteceu em Paraisópolis, e a gente sabe o quanto foi importante os movimentos negros estarem ali, o movimento de mães e familiares, Patrícia. Quando a gente recebeu o movimento na Bahia em 2017, na Ouvidoria da Defensoria Pública, foi histórico, porque vocês não aceitavam, né, reunir instituição, e reuniu quando nós estávamos nesses espaços. Isso é importante. Mas eu queria terminar assim, para a gente pensar mesmo. Eles estão financiando o terror. No livro que Angela Davis, Dina Dente, Érica Minas, elas fizeram, e a gente lançou no Brasil, escrevemos lá a apresentação, orelhão, tudo que é abolicionismo, feminismo já. Aquele livro tem uma tarefa de dizer como desfinanciar as polícias e financiar os movimentos sociais, os movimentos de mulheres negras, os movimentos sociais negros. Eu acho que Peregun faz isso como ninguém, como nenhuma outra organização política no Brasil. Tá? Então, esse eu penso, o que a gente... Eu queria perguntar mesmo para vocês. A gente tem aquela experiência afro-americana. Depois que o Black Lives Matter enfrentou o poder nos Estados Unidos, muitas de suas lideranças tombaram, sumiram, desapareceram, foram desaparecidas, desmobilizadas. O que vocês acham que a gente pode fazer para desfinanciar a polícia e as polícias no Brasil? A gente está fazendo um exercício grande para que a polícia se entenda como serviço público, porque o que nós temos um conjunto de pessoas servindo aos horrores que transitam na cabeça dos governadores e das burguesias, que os governadores protegem com a nossa grana, com a nossa vida e o nosso sangue. Ou então, como desfinanciar a polícia e fortalecer o financiamento. Você falou da filantropia, eu acho que a gente tem que fazer outra roda aqui, e vai ter muita desamizade, né? Como financiar os movimentos negros, de mulheres negras, financiar, gente. Nós temos só 25% das pessoas trans dentro do campo formal do trabalho, num país que mais mata pessoas trans.
Então, como fazer para financiar esses movimentos? E eu penso que esse exercício direto que a gente está fazendo na Bahia, eu queria que a gente falasse mais, porque tem uma gente aí num conforto e a gente faz tudo para empurrar a esquerda branca para a esquerda, né? Senão eles vão vergonhosamente para a conciliação. A gente precisa bancar uma pedagogia do constrangimento e dizer: só estamos aqui porque somos filhos e filhas da desobediência ao racismo e ao patriarcado. Sem palavras, né, gente? Que honra ouvi-las, que honra estar aqui e que bom que está acontecendo num território nosso. Gente, a gente vai um pouco conduzindo agora para encerrar nosso debate, mas os nossos convidados também trazem experiências muito ricas, né? Nas suas trajetórias profissionais, mas vocês viram pelo currículo dos dois que eu li, que não é só na trajetória profissional, né? Escolheram dedicar sua vida, enfim, para garantir melhores condições de vida para o nosso povo. Então, eu queria encaminhar para esse encerramento, mas queria colocar 2 provocações aqui no ar para ver se fora as que já foram colocadas, né? Porque mas acho que tem 2, uma que é direcionada para o Júlio, e ele vai explicar para vocês por que eu estou jogando essa bola para ele, que é evidente que é muito importante que a gente fale do papel do Estado, que a gente demonstre a responsabilidade do Estado, mas o Brasil é um Brasil tão em que a estrutura funciona de um jeito tão enfim, quase perfeito, que quando a gente vai olhar para o debate da reparação, a gente tem que dar conta também de entender as instituições privadas que lucraram, seguem lucrando e que nunca deram resposta para a gente de onde está e o que foi feito com esse, enfim, com esse lucro todo que nos foi roubado. Também aproveitar aqui a Moema, porque, enfim, ela já trouxe muitos elementos aqui na fala dela, né, que demonstram o desafio da reparação e o pacote de políticas públicas ou os paralelos com os dramas que a gente vive atualmente. Mas queria te ouvir também um pouco sobre essa reparação simbólica, sobre essa possibilidade de, enfim, construir caminhos pedagógicos, para a gente também, enfim... a gente sabe que a reparação e o fim do racismo não tem a ver só com um projeto de lei que vai ser assinado amanhã. Tem um caminho que a gente precisa perseguir. Então, passar para vocês com essas 2 provocações para a gente ir para o encerramento, infelizmente. Eu começo? Pode ser. Desculpa que eu acabei. É que eu vi que você começou várias vezes, eu falei, deixa eu começar. Primeiro, saudar a Patrícia, querida, agradecer pelas palavras, dizer que vamos seguir na luta, não vamos desistir desse enfrentamento. É muito importante que tudo o que aconteceu seja devidamente esclarecido. O Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana, no caso Favela Nova Brasília, justamente naquela região, e mais de 30 anos depois, né, e a condenação foi em 2017, 30 anos depois a gente assiste a esse episódio lamentável. Como eu disse também, a gente tem a ADPF das favelas, e com a ADPF, com tudo, a gente assiste a esse episódio lamentável, e não vamos medir esforços para tentar esclarecer isso, e dentro das nossas atribuições, e a começar por fazer esse debate na própria instituição. Saudar a Vilma também, uma alegria imensa estar aqui, ouvi-la, e dizer que eu acredito que esse campo da segurança a gente precisa disputar. Se a gente quer discutir também desfinanciamento de polícia, a gente precisa discutir resultados da segurança pública, discutir o que é o resultado dessa operação, o que ela transforma
a vida das pessoas, e acho que tem que discutir isso também numa gramática, pensando aqui no campo jurídico, uma gramática de segurança pública que a gente entenda que é uma segurança pública realmente cidadã, democrática, constitucional, e que implique também segurança não ser tratada como sinônimo de polícia, que é um grande problema, né? A segurança se mede em número de polícias, em número de viaturas e também em número de mortos, né? Em número de fuzis apreendidos. E eu acho que a gente tem que debater os resultados dessas políticas, né? Discutir orçamento também, discutir o que funciona, o que não funciona, o que muda na prática na vida das pessoas. E, para isso, a gente precisa assumir também o debate da segurança. Assumir, porque a gente, muitas vezes, é refratário, né? A gente, no próprio campo, aqui na atuação em direitos humanos, a gente tende a olhar muito para as violações que o Estado comete, para as violências que o Estado comete, que é importante, mas a gente também tem que olhar o que significa promover segurança pública. A gente tem que fazer esse debate, que dialoga com o outro, né? Por incrível que pareça, dialoga, não se dá contra os demais direitos. Acho que esse é um ponto fundamental. Bom, em relação à sua pergunta, dentro desse esforço todo de materializar a reparação, de fazer com que ela, mais do que uma bandeira, ela gere obrigações e responsabilidades, e olhando a maneira como esse debate, em vários lugares do mundo, assim, vem ganhando algum tipo de concretude, uma série de contingências levou a que, lá no Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, nós pudéssemos discutir isso em um inquérito civil próprio, né? Um procedimento, né? Um processo que não é judicial, né? Um processo do Ministério Público, discutir a responsabilidade do Banco do Brasil no contexto do tráfico de pessoas negras escravizadas e da própria escravidão como um todo. Isso veio a partir de uma provocação de um grupo de 15 historiadores que mostraram, né, os vínculos dos fundadores do banco com o tráfico, a participação de pessoas ligadas ao tráfico nas diretorias do banco, a forma como o banco alimentava isso, e era alimentado e alimentava, né, nas suas várias formações. O Banco do Brasil não tem uma trajetória exatamente linear, ele teve 3 momentos ali de formação até se firmar, né? Não vem ao caso detalhar isso, mas é um pouco isso. Porém, na sua narrativa, ele é um banco que se diz que tem mais de 215 anos, que faz os brasileiros felizes, que está aí desde sempre, papapá, papapá. E essa representação problematizou esse papel do banco e questionou fortemente o seu papel, provocando nós, lá no Ministério Público Federal, na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, a justamente fazer isso que eu estava mencionando aqui, né? O que significa isso? Já passou? A gente pode mexer nisso? O que representa dizer que o banco teve isso, né? Teve essa participação, esse vínculo direto com a escravidão e mais especificamente com o tráfico. E isso me levou também a aprofundar e a refletir um pouco sobre esses processos históricos e esses processos que vêm pipocando, né? Já foram mencionados alguns aqui. A gente tem episódios interessantes na Inglaterra em relação a bancos, em relação ao jornal The Guardian, processo em universidades americanas, olhando para essas feridas e buscando justamente formas de reparação. E isso levou à instauração de um inquérito, pegando emprestado também todo um debate da chamada justiça de transição, né, na busca por memória, verdade, justiça e reparação, todo esse debate que a gente faz, que, na verdade, se inaugura no pós-guerra, né, justamente no contexto dos crimes cometidos pelo nazismo, mas também tem um forte vínculo com os debates das ditaduras, pegar emprestado todos esses conceitos de como você buscar mecanismos de reparação e de reconciliação de uma sociedade consigo mesmo, né, após grandes atrocidades, né, e aplicá-los nesse debate da escravidão, sabendo que o distanciamento temporal é maior, mas com os mesmos desafios. Então,
foi feita essa instauração, e a instauração ela cria ela provoca uma discussão que eu considero importante, né? E quando eu vejo a PEC, eu vejo que valeu a pena, né? Nesse sentido eu dizia no começo, né? A escravidão, desnaturalizar o debate sobre a escravidão e também naturalizar o debate sobre reparação. A gente precisa desnaturalizar a escravidão e tornar natural falar da reparação. E eu acho que o caso do banco ajuda e ajudou, e embora eu vou chegar lá nos pontos de dificuldade, num primeiro momento, a gente logo consegue o reconhecimento do banco em relação a esse passado. Pedir desculpa não enche barriga de ninguém, né? Pedir desculpas não é muita coisa. Mas, para nós, é muito importante nesse campo da validade da materialização, no caso jurídica, da responsabilidade. Nós não vamos discutir mais se fez ou não fez. Ele já reconheceu, pediu desculpas. O que a gente faz com isso? O que a gente faz com esse pedido de desculpas? Posteriormente, foi lá o Estado brasileiro, o governo federal, numa ação judicial, e pediu desculpa também. O que significa isso? Isso é uma pergunta, uma questão importante para a gente discutir. E nesse inquérito, que é um inquérito de 2023, parece que faz muito tempo, mas tem 2 anos, a partir desse reconhecimento, que não independe da culpa, não depende do compromisso de gerações passadas, é uma questão de responsabilidade, né? A partir desse reconhecimento, nós começamos a discutir e abrir o debate sobre o que significa reparar, né? E temos 3 pilares assim fundamentais que a gente tem tentado discutir. Um é memória e verdade, aprofundar um entendimento sobre esse passado do banco, né, e sobre quem a ele se relacionou, e aí a gente entraria no debate das famílias. O banco pensar a sua refundação à luz do reconhecimento da sua participação e do seu vínculo histórico com a escravidão. Isso passa por pensar o seu próprio estatuto, né, a maneira como ele se organiza, o seu corpo de funcionários, as suas contratações, seus critérios de financiamento, de diversas medidas. E um plano de reparação também a ser discutido com toda a sociedade, como você mesma disse, né? Não é uma questão apenas da população negra, né? Essas três frentes, digamos assim, vêm sendo objeto de nossa preocupação grande, né? E principalmente, no primeiro momento, essa terceira frente de audiências públicas, de consulta pública e de um debate aberto em relação a isso. O banco, durante bastante tempo desse processo, o que ele fez? Ele, obviamente, sentiu os efeitos do inquérito, mas finge não existir o inquérito. Então, ele turbinou uma certa agenda dele, de terceiro setor, ele turbinou financiamento, situações dentro da caixinha dele, mas houve um aumento grande em relação a isso. Pouco, claro, mas é notório, né? E a gente tentou fazer uma articulação com órgãos de Estado que não se provou tão bem sucedida pelo pouco envolvimento do Ministério da Igualdade Racial e do Ministério dos Direitos Humanos, porque o MIR, a rigor, teria que tomar a liderança desse processo. Mas, no fim do ano passado, tentando encurtar a história, houve um chamado Pacto pela Igualdade Racial, que foi considerado muito insatisfatório, e nós passamos a provocar de uma maneira contundente e definitiva o banco a efetivamente apresentar propostas. E, mais recentemente, o banco apresentou propostas que a gente considera mais estruturantes, propostas que podem levar a um debate sobre, eventualmente, construir algum documento em que a gente firme esses compromissos, né, que possa combinar esses 3 pilares que eu mencionei, aporte de recursos por um determinado período, e também medidas específicas estruturantes, né? Que eu poderia detalhar aqui, teria vários pontos para comentar. Mas, claro, sempre vai trazer uma dificuldade de você medir o que é difícil de se medir, né? Então, eu até estava comentando antes aqui esse dilema, que é assim, como é que a gente fecha esse ciclo? A gente, por um lado, ajudou a abrir uma agenda, pelo menos nesse campo de atuação de órgãos de Estado, ajudou a abrir uma agenda. Por outro lado, é necessário fechar esse ciclo e materializar
concretamente essas responsabilidades, senão fica parecendo que o banco faz as coisas como, do nada, como benevolência do banco, né? Então, é necessário a gente pensar como, de alguma maneira, fechar esse ciclo, não porque é o fim, né? Para oferecer esse resultado para que ele inspire novas situações. Antes, esse tema não aparecia como uma violação, era um nada, era uma naturalização, né? E, mais recentemente, e essa é a questão do Banco do Brasil, mais recentemente foi aberto um inquérito para discutir um fato muito específico, que é o destino da poupança das pessoas escravizadas e ex-escravizadas, que era uma demanda histórica que a gente recebeu em relação à Caixa Econômica. É uma questão mais específica, mas ela tem uma questão curiosa, porque ela tem um aspecto geracional e, às vezes, individualizável, isso a apuração vai dizer. Mas o fato que a gente já constatou é que a Caixa Econômica ela tem um acervo enorme de livros caixa, com informações sobre isso, que não está devidamente cuidado e tratado, né? Então, a gente tem duas discussões para fazer nesse inquérito, até foi feita uma recomendação no mês passado. Tratar essa documentação, a gente precisa entender a história dessas poupanças, dessas contas, né? Se a gente não tem condição de analisar o estado em que elas se encontram, como é que isso se deu, nós não vamos saber o resto. E, para ir, na sequência, discutir o destino desses valores e desses recursos e eventuais responsabilidades, enfim, o que aconteceu, né? Então, esses são dois casos que a gente vem trabalhando, dando materialidade a isso. O Banco do Brasil tem esse aspecto mais geral e esse da Caixa tem essa repercussão contínua, né? Esse impacto, se houve apropriação, né? O impacto que isso gera por gerações. Ao mesmo tempo, se não houve essa identificação ou se a gente não sabe esclarecer, existe também um dever de reparar. Existe esse dever de reparar, independentemente de a gente saber ter claramente essa informação, porque esse acervo não foi devidamente tratado ou cuidado, né? Então, esse é um desafio também interessante para a gente enfrentar. Obrigado. Moema. Obrigada, Patrícia. Obrigada, professora Vilma Reis. Está tudo errado, né, gente? Eu sentada aqui, Vilma Reis em pé. Cadê ela? Mulher. Eu quero dizer, gente, que em novembro do ano passado eu estava lá no festival da Universidade do Recôncavo e a professora Vilma Reis fez uma fala que ressoou durante todo o ano, e eu quero repetir aqui, pedir licença, a seguinte frase, que é: que falta faz uma Luísa Bairros. Que falta faz uma Luísa Bairros. Porque, quando a gente está pensando nesse movimento de crítica, né, professora, a gente olha para aquela figura que é a Bené, a deputada Benedita, entrando com aquele corpo negro dela, e ela tem 83 anos, ela entrando dentro do complexo, ela entrando dentro de onde aconteceu a chacina, ela falando com os familiares. A gente pensa, a gente precisa saber o que a gente vai fazer, né, com essas pessoas, porque eu acho também que a Bené precisa do local dela de descanso, de lazer, o Paim precisa do lugar dele de descanso, de lazer. O Douglas vai brigar comigo, porque ele não quer que o Paim se aposente. Mas a gente precisa pensar como que essas figuras têm sido colocadas e por que a Bené vai lá. Por que a Bené vai contra um posicionamento que saiu horas antes e ela vai lá? Porque ela tem 83 anos. Essa é a história da vida dela. Ela não vai ser centralizada. E aí eu fico até um pouco aliviada, professora, porque eu recebo muitas recomendações que eu preciso ser mais obediente. E aí, agora que você falou que eu posso ser desobediente, eu vou falar: professora Vilma Reis me autorizou, porque a gente faz um trabalho, e aí, dentro da Assessoria de Defesa da Democracia, Memória e Verdade, a gente está junto com a Comissão de Anistia, Comissão Nacional da Verdade, e a gente tem casos, e eu acompanho de perto, a gente tem casos de famílias de presos políticos da ditadura. Eu não gosto de usar o termo presos políticos, né, porque toda prisão é política, a gente já sabe disso,
Mas a gente tem casos de presos políticos da ditadura e pessoas que foram condenadas que a família está recebendo a 3ª indenização do Estado. A 3ª. E eu não estou falando de R$10 mil, não. Eu estou falando de milhões. Então, se há a possibilidade do Estado pagar 3 vezes uma família a indenização sobre a mesma pessoa, a gente precisa se arriscar mais. A gente precisa ser mais desobediente. Eu sempre faço essa ponte porque está ali na minha cara, ali, a comissão de anistia e como que é tratado os processos da ditadura, que eu realmente acho que devem ser tratados da forma que são. O Estado brasileiro regrediu e depois conseguiu avançar de novo sobre isso, mas a gente precisa começar a entender por que por que a gente tem um processo de reconhecimento dos corpos tão precário. Tão precário. A gente teve uma conversa com a Polícia Federal falou: a gente não vai atuar porque a gente não vai mexer nisso politicamente. Mas quem tem os processos mais avançados de reconhecimento de corpos no Brasil, no Estado brasileiro, é a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal se retira desse lugar por uma questão política e a gente fica à mercê do que a Polícia Civil, quem foi que falou? A Patrícia falou, né? Que é incontrolável, a gente fica à mercê disso. Mas a gente também vai conquistando outros lugares que eu queria colocar para vocês, que às vezes dá vontade só de não sair da cama e chorar. Eu acho que esse foi o sentimento da quarta-feira, eu acho que foi o sentimento da quinta-feira, eu acho que foi o sentimento de quando a gente foi para a nossa manifestação e a gente olhou em volta e pensou: só tem a gente aqui, cara. Só tem a gente aqui. É a gente que vai salvar a gente. Só tem a gente aqui. Porque o direcionamento da alta gestão pública foi oferecer prisões. Prisão para quem? Para quem não foi executado? Para quem sobrou? Para quem ainda tem a história para contar? Então, a gente tem alguns entendimentos sobre, né? Por que a gente está sempre falando em chacina? Mães de Maio de 2006, Chacina da Sé, Chacina de Vigário Geral, Chacina da Candelária. A gente não para de contar as mesmas histórias, a gente continua contando as mesmas histórias. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também o reconhecimento de que essa população não vai mais ficar mais quieta, a gente não aceita mais. A gente não vai ficar mais no silêncio porque a gente também ocupou outros lugares, né? Quando eu estou falando que eu estou aqui na gestão pública, é porque o meu pai foi servidor público, porque a minha avó analfabeta conseguiu colocar os filhos na escola, então eu ocupo esse lugar e ocupo com muita seriedade e com muita pancadaria. Muita pancadaria. Porque, quando as pessoas vão falar para a gente tem, por exemplo, eu gosto sempre de lembrar do acervo do Nosso Sagrado, estava comentando com o Júlio, que são os objetos que foram retirados das comunidades de terreiro durante a ditadura. Imaginem vocês se tivessem sido retirados objetos das casas do Leblon durante a ditadura e ficasse jogado no museu. Ficou jogado. Ficou só jogado. E aí essas comunidades estão pedindo que esses objetos sejam tratados como devem ser. Objetos sagrados, né? E antes o nome do acervo era Acervo Magia Negra. O grupo que começa a fazer a interlocução sobre isso começa a transformar os nomes, e a gente tem que disputar também a linguagem. Quando a gente fala sobre Acervo Nosso Sagrado, a gente está colocando isso em outro lugar. A gente tem um projeto incrível que... ela foi, acho que ela já foi. A gente tem um projeto incrível que é pensar ações pedagógicas, e a equipe da coordenação, externamente, eu não sou muito querida, não, mas assim, a minha equipe aqui, que eu faço parte, a equipe da coordenação, é uma equipe pancada de professores e educadores que eu fico impressionada. E a gente sempre pensa essa educação que vai para além da sala de aula. Então, quando a gente está falando do lugar de sinalização de africanos e africanas escravizadas, a gente fala, a gente não vai colocar a placa
se a gente não tiver o processo de formação educativa que escute o território. Como que eu vou colocar uma placa agora no Novembro Negro, pensando, eu coloco uma placa, eu tiro o paninho e eu vou embora? E a gente bateu o pé para que não fosse nesse formato, porque a gente entende que, neste momento, a gente precisa ouvir o território. A gente precisa fazer mais essas rodas de conversa de forma institucional, uma espécie de ouvidoria itinerante, o Disque 100 itinerante. A gente tem mecanismos para isso. Eu gosto de lembrar muito do Acervo Nosso Sagrado. A gente tem um projeto do João Cândido, que é recontar a história do João Cândido a partir do que a família dele traz, do que a pesquisa traz, atrelado a um pedido de desculpa do Estado, né, porque o João Cândido já foi reconhecido como herói da pátria, mas o livro dele, no nome de Heróis e Heroínas da Pátria, foi refutado de forma cruel pela Marinha do Estado brasileiro. Cruel. A carta que a Marinha escreve sobre o João Cândido deveria gerar outro processo indenizatório, porque ela é violenta. Ela acaba com a trajetória de um dos nossos heróis. Então, a gente também, eu gostaria de deixar, não, na verdade, eu gostaria de deixar aberto para que vocês conhecessem os trabalhos da coordenação, porque a gente tem trabalhos que parecem pequenininhos, que é esse do Acervo Nosso Sagrado, o João Cândido, a gente tem o Museu dos Aflitos, Alcântara, a gente recebeu algumas representantes, né, dos coletivos de mães de familiares, Mães de Acari, Fábrica de Fogos, coisas também que o Estado brasileiro já foi condenado pela Corte Interamericana, então ele tem que dar uma resposta, principalmente como Ministério dos Direitos Humanos. Mas a gente tem coisas muito incríveis que são a formação pedagógica que a gente está propondo, que ela extrapola a 10.639. Porque a 10.639, a gente sabe que é uma lei revolucionária, a gente lutou por ela, mas eu, como professora, já vi professores e diretores falando, mas não é obrigatório. Então, o que a gente está propondo dentro do CONANDA, por exemplo, é que isso envolva o recurso. Isso tem que envolver recurso. Se não tem comprovação da aplicação da 10.639, diminui o recurso para a instituição educacional. Então, quando a gente atrela recurso, e não a vontade do corpo negro de levar isso adiante, a gente começa a ter outros debates. A gente teve também uma proposta que a gente recebeu sobre formação dos agentes de segurança pública. Eram cerca de 300 horas de formação e apenas 12 horas era sobre direitos humanos. Para os agentes de segurança pública no Brasil, que qualquer pessoa que abrir aquilo vai pensar, são poucas horas, no mínimo são poucas horas. O nosso trabalho naquele momento foi assim, não vamos mexer com isso, mas a gente conseguiu fazer um trabalho que foi elencar tecnicamente, que eles podem até não gostar da gente, mas a gente entrega. A gente entrega. E aí eles gostam menos ainda, né? Mas a gente conseguiu elencar tecnicamente quais eram os problemas daquela formação e por que 12 horas não contemplavam o problema dos agentes de segurança pública do Estado brasileiro. Esse é um trabalho que a gente tem muito orgulho, mas a gente sempre mostra que a gente está fazendo um trabalho pequeno para que ele sirva de exemplo para um trabalho maior. Então, a gente está tentando dialogar, por exemplo, com Afro-Origens, que são esse grupo que tem buscado os navios escravagistas que foram naufragados. Então, ai, que delícia! Então, a gente tem... Como que a gente vai patrocinar o resgate desses navios? Esses navios contam história, mas aí a gente vai entrar numa categoria que eu entendi super nova na minha vida, que é arqueologia subaquática. Eu nem sabia que isso existia. Mas ela existe e ela precisa ser pensada também, porque lá estão as histórias que precisam ser contadas. Imagina a gente contando isso em sala de aula, de navios que foram afundados e que eles contam as histórias dos nossos ancestrais. A gente precisa disso. A gente precisa contar as histórias dos terreiros que foram vilipendiados e como que eles se reergueram. A gente precisa que as nossas histórias se cruzem e que a gente mantenha esse diálogo intermitente, porque, neste mês de novembro, a gente vai disputar a narrativa. Cadê a Patrícia? Acho que ela já foi. Patrícia,
Eu bati nessa tecla lá na reunião com a coalizão. O Douglas, coitado, ficou regendo 500 pessoas ao mesmo tempo. Guerreiro. O cara é guerreiro. 500 pessoas ao mesmo tempo. Naquele momento que a gente estava ali de muita angústia também, né, Douglas? As pessoas queriam muito falar. Mas eu acho que, no mês de novembro, a gente tem que ser monotemático. A gente tem que falar em todos os espaços que a gente estiver, em todos os lugares que ocorreu uma chacina no Rio de Janeiro e que essa é a história que a população negra no Brasil tem contado intermitentemente. E eu vou ser chata, vou ser monotemática, vou levar isso para as palestras, para as escolas, para os debates no gabinete, para os debates na Secretaria Executiva, para que a gente não deixe essa história morrer. E aquela indignação que a gente sentiu ali na quarta-feira, que foi o dia do choro, na quinta-feira o dia da organização, na sexta-feira olhar e falar só tem a gente aqui, a gente vai transformar isso na narrativa que a gente vai disputar. E eu conto com vocês para isso. Aproveito para agradecer estar aqui e olhar para cada carinha aqui que ficou prestando atenção nas nossas falas, né, Júlio? Porque, gente, eu sou professora, as coisas vão passando assim, eu vou lembrando da coisa, e então eu peço desculpas, às vezes, porque eu não consigo concatenar as ideias. Mas muito obrigada mesmo. Me sinto, principalmente, se eu chorar é porque eu estou chorando, reconfortada de estar aqui. Principalmente abraçada e reconfortada de estar aqui. E isso é maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora, se ela não junta, quem junta? Você... Impressionante a capacidade, né? Gente, infelizmente, nosso debate está chegando ao fim. Queria, enfim, reafirmar o que os movimentos negros brasileiros vêm dizendo há muito tempo, que, enquanto houver racismo, não haverá democracia, não haverá Estado de Direito, não haverá justiça para a maioria da população. Quero agradecer imensamente ao Júlio, à Moema. Quero, enfim, dizer que é uma honra para nós essa possibilidade, né, desse debate, que eu tenho certeza que enfim, vai ser fundamental para a formulação do próprio movimento negro e das nossas ações para o próximo período. A gente se encontra no próximo programa, e agradecer também a todo mundo que está acompanhando a gente, que está acompanhando esses debates.